Oi pessoal, tudo bem? Seguindo então mais um vídeo da nossa série sobre processo de fabricação, hoje nós vamos falar sobre mais um processo que não é assim tão conhecido do público geral, que é o processo de metalurgia do pó. O processo de metalurgia do pó ele consiste em fabricar peças a partir da compactação e sinterização de pós metálicos e cerâmicos. Normalmente ele é destinado à obtenção de peças que tenham geometria complexa, assim, peças de dimensões reduzidas, que seriam muito difíceis de ser obtidas por algum outro tipo de processo, ou muito caras de ser obtidas por algum outro tipo de processo. E algumas peças que têm algumas características específicas, como por exemplo porosidade ou alguma coisa assim desse tipo. Agora eu vou dar um apanhado geral assim sobre alguns tipos de peças, algumas famílias de peças que são fabricadas pelo processo de metalurgia do pó e depois na sequência eu vou dar uma explicadinha rápida sobre como esse processo funciona. Uma das famílias de peças que pode ser feita são as peças estruturais. Então são peças, componentes mecânicos para a indústria automobilística, eletrodomésticos, ferramentas elétricas e coisas desse tipo. Então tem, como vocês podem ver aqui, fiz um compilado assim de diversos fabricantes, né, para ter um leque bem grande assim de peças que vocês possam visualizar que podem ser feitas por esse processo. Tá? Uma outra família é a família da metal duro. Então o metal duro ele é um dos materiais mais utilizados como ferramenta de usinagem, né? E ele, além de ser utilizado como ferramenta de usinagem, ele pode ser utilizado como ferramenta de corte, inserto para britadores. Então ele é utilizado bastante na indústria, né? E ele tem uma grande característica que facilita a sua utilização como ferramenta de usinagem, é que a dureza dele, ao invés de ser baseada em tratamento térmico, como é o caso do aço rápido, a dureza dele é baseada na dureza dos carbonetos que compõem ele. Então isso que faz com que ele seja um material bastante requisitado para a indústria. Pode-se fabricar também contatos elétricos, como contatinhos para contatoras, para relés, interruptores, para chaves e tal. Então essas pecinhas podem ser fabricadas por metalurgia do pó também. Escovas elétricas, essas escovas de motor elétrico e de alternador também, elas podem ser fabricadas. Normalmente elas são um composto aqui à base de carbono e mais alguns outros metais, né? Então para que ela consiga conduzir a eletricidade para os rotores do motor elétrico. Buchas autolubrificantes, então essas buchas autolubrificantes elas são bem interessantes porque no processo de sinterização ela pode ser adicionado um material nela que sirva já como um lubrificante natural, como chumbo, grafite ou coisa desse tipo, ou ela pode, pela porosidade dela, ser embebida em algum tipo de lubrificante e acabar absorvendo esse lubrificante para atuar durante a utilização da bucha, né, do processo de operação dela. Alguns componentes cerâmicos, né, principalmente isoladores elétricos, isoladores térmicos, então podem ser fabricados pelo processo de metalurgia do pó. Materiais de fricção, como discos de embreagem, discos de freio, pastilhas de freio, então são fabricados também pelo processo de metalurgia do pó. E alguns materiais magnéticos, né, como ímãs, esses componentes para motores elétricos, então eles também podem ser fabricados através do processo de metalurgia do pó. E vocês percebem aqui que a gente tem, além de dimensões complexas, a gente tem mistura de materiais que são difíceis de serem misturados, né, que tenham características mecânicas que dificulta a obtenção de uma peça homogênea com o material por um processo tradicional de fabricação. Né? Um outro elemento são os filtros metálicos, então são filtros utilizados principalmente em sistemas pneumáticos, em filtros para equipamentos uh, hidráulicos, automobilísticos, então são diversos filtros que o processo de metalurgia do pó, pelo fato de permitir que eu compacte com densidades diferentes esse material, né, ele pode fazer com que eu tenha porosidades que permitem a retenção de algum material particulado que seria uma impureza para aquele material. Bom, o processo de metalurgia do pó, eu gosto de explicar usando esse fluxograma, né? Esse aqui é um fluxograma da Qualisinter. Eu acho ele bem bacana e bem didático, né? Então eu sempre gosto de usar esse fluxograma quando eu estou dando uma aula sobre metalurgia do pó. Então a gente parte sobre a matéria-prima, né? Então essas matérias-primas são pós do material que a gente vai utilizar. Aqui a gente tem
alguns pós metálicos, como o ferro, cobre, estanho, o bronze, né? O grafite, que não é metálico, e a gente pode utilizar alguns outros materiais cerâmicos, então, dentro do mesmo processo. Então, a gente vai misturar proporções desse material de forma a que ele tenha uh, as características mecânicas que a gente vai necessitar, mecânicas, elétricas, enfim, as características que a gente vai precisar depois no processo. Normalmente, para facilitar depois a compactação e a extração desse material da matriz, aqui nessa fase, também junto com esses pós-metálicos, são misturados alguns tipos de aglomerantes que podem servir para manter essas peças unidas na compactação, e lubrificantes que facilitam também a extração dessa peça de dentro da matriz, né, para que ela não se quebre quando ela vai ser extraída da matriz. Então esse pó ele vai ser dosado, né, vai se misturar com um percentual que a gente achar interessante de cada um deles, e depois ele vai ser misturado para gerar uma mistura homogênea. Como a gente tem materiais de densidades diferentes, essa mistura é uma etapa muito importante, porque senão a gente tem a tendência de ter uma sedimentação do material mais denso ficar no fundo e o material menos denso ficar em cima, e a gente não tem uma homogeneização dessa mistura, né? Então normalmente se utiliza uma espécie de tambores rotativos, né, como nesse caso aqui que está no exemplo, é um duplo cone, que vão fazer essa mistura desse material. Então existem, além do duplo cone, também um outro muito comum é um Y, né, que então um dos lados é um cone, o outro lado tem duas pernas aqui, como se fosse um Y. Também são outros tipos de materiais. Uma vez esse material misturado, ele vai para o processo de compactação. Nessa compactação a gente tem uma matriz e normalmente a gente tem punções superiores e inferiores. Por que a gente compacta esse material de baixo para cima e de cima para baixo ao mesmo tempo? Para garantir que haja uma homogeneidade de densidade. Se eu tivesse um punção fixo aqui embaixo e eu compactasse deslocando somente esse punção de cima, eu teria uma densidade muito maior na parte de cima do que na parte de baixo. E isso pode gerar problema de homogeneidade na minha peça depois quando a gente quer analisar a resistência mecânica. Essa jogada de compactar de um lado e do outro, em alguns casos ela pode ser utilizada de forma proposital para fazer que a peça tenha densidade maior em uma extremidade do que na outra. Mas isso não é muito comum. O normal é a gente querer que a peça seja mais homogênea possível. Então essa peça ela vai ser compactada em uma matriz, ela vai ficar com o formato final dela, mas ela vai estar com uma consistência muito frágil, né? Então ela vai ficar como se fosse um giz. Ela é manipulável, mas se eu aplicar uma flexão nela, ela tende a quebrar. Enfim, como se fosse um giz. Então essa peça, quando ela está nesse estado, a gente diz que ela é uma peça verde, né? Então essa peça no estado verde, ela passa para o processo de sinterização, né? Na sinterização, e essa sinterização ela vai poder ser feita utilizando um forno por batelada ou um forno contínuo, né? Para peças pequenas, o mais comum é que eu tenha um forno contínuo, como esse que está exemplificado aqui. A peça entra por um lado e vai saindo por o outro em um fluxo contínuo aqui de produção. Então, num primeiro momento nesse forno de sinterização, vão ser evaporados todos os lubrificantes e aglomerantes que foram adicionados para facilitar a compactação, né? E num segundo momento, aqueles grãos do pó metálico, que originalmente eles estão só compactados e estão mecanicamente unidos um ao outro por algum tipo de dobra ou enfim, de coalescência que a gente tenha, eles vão ser sinterizados, ou seja, essa sinterização ela é um processo que une essas partículas metálicas por meio da transferência de átomos de uma para outra. Então a gente tem uma espécie de difusão do material, dos grãos um no outro, fazendo uma união permanente. Importante dizer que isso aqui acontece abaixo da temperatura de fusão desse material, e isso faz com que ele mantenha a forma original, sem precisar que eu tenha uma forma ou algum tipo de matriz aqui que seja utilizada durante o processo de sinterização. Então essas peças passam no forno da forma como elas saíram da matriz e elas são então sinterizadas. Então essa peça que sai aqui no final, ela tem uma resistência mecânica que é semelhante à resistência mecânica de uma peça fabricada por usinagem ou alguma coisa nesse sentido, lógico, respeitadas as devidas proporções, né? Uma coisa interessante que eu esqueci de falar aqui na compactação é que na compactação é que eu vou definir
o nível de porosidade que eu tenho na peça. Então, se eu compactar mais ou menos, eu vou ter mais ou menos poros. Então, no caso das buchas, eu vou ter que ter um determinado grau de porosidade para que ela funcione como lubrificante. No caso dos filtros, eu vou ter que ter uma porosidade bem maior para que ela permita a passagem do fluido que eu estou filtrando. Agora, já em peças estruturais, eu quero uma densidade grande, então eu quero a porosidade mínima possível, para garantir que ela vá ter a resistência mecânica que eu quero. Então, a compactação e a sinterização é que vão definir qual é a característica principal do meu processo. Bom, depois que a peça sai daqui, é normal que ela sofra algum tipo de distorção, né? Porque é um processo térmico, né? Então eu tenho dilatações, contrações, eu tenho a difusão de átomos de um grão no outro, né? Para fazer essa coalescência dele aqui. Então, é comum que ela tenha uma leve distorção dimensional. Então, uma das etapas que é comum de acontecer depois do processo de sinterização é a calibragem, ou seja, ele vai para dentro da matriz e vai ser prensado mais uma vez para retirar algum tipo de distorção, alguma coisa que possa ter sido gerada aqui no processo de sinterização. Mas a mesma matriz pode ser utilizada para calibragem ou num processo contínuo eu posso ter um outro jogo de matrizes para fazer a calibragem dela. Depois de calibrada, teoricamente a peça está pronta como se fosse uma peça oriunda de um processo de usinagem, ou de um forjamento, ou alguma coisa desse tipo. Então, nesse momento é que ela vai seguir o processo, como uma peça feita por outro tipo de processo seguiria também. Então, tem algumas etapas que são etapas complementares específicas de processos de metalurgia do pó. Por exemplo, a impregnação, ela vai servir para colocar esses aditivos que a gente estava falando ali, que pudessem ser utilizados como lubrificante ou coisa desse tipo. A infiltração normalmente é uma nova passagem pelo forno, utilizando um material de ponto de fusão mais baixo que vá derreter na superfície da peça e penetrar, preenchendo os poros que ela tem. Então esses dois aqui são processos que são específicos de metalurgia do pó. Agora, a necessidade de alguma usinagem, retífica principalmente, como é o caso das ferramentas de metal duro que são usadas para usinagem, né? É interessante, eu vou precisar retificar. E isso aqui é um processo de retífica, normalmente vem depois de um processo de fabricação por usinagem ou por qualquer outro tipo de processo, né? Um tratamento térmico, ele também vai conferir a essa peça características diferentes das características originais. Então eu posso fazer uma têmpera nela, posso fazer uma cementação, posso fazer uma nitretação. Então, dependendo do material original que eu tenho, eu posso trabalhar com tratamentos térmicos e tratamentos termoquímicos, inclusive, né? E tratamentos superficiais, como acabamentos superficiais. No caso das ferramentas de metal duro, por exemplo, para usinagem, é muito comum eu fazer um tratamento de CVD ou de PVD nessa superfície para que ela tenha uma deposição de uma camada mais dura, que vai aumentar a sua durabilidade na usinagem e assim por diante, né? Então, diversas etapas podem ser utilizadas. Aqui tem no fluxograma tem representado a embalagem aqui também como uma etapa desse processo. Mas enfim, via de regra, a lógica é mais ou menos essa aí para que a gente obtenha uma peça fabricada por metalurgia do pó. A ideia era essa, pessoal, falar um pouquinho sobre esse processo. Depois eu faço alguns outros vídeos posteriores aí, dando uma esmiuçada um pouco mais nesses processos, como funciona, coisas do tipo. Mas a ideia dessa sériezinha de vídeos era justamente falar um pouquinho sobre cada um dos processos para despertar a curiosidade de vocês. Valeu, pessoal, obrigado pela atenção e vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço.